Olá, pessoal! Na nossa aula de teoria de hoje, nós vamos falar sobre um sinal chamado ligadura, que é uma linha curva que vai unir duas notas de mesma altura. Esse é o tema de hoje. Ligadura que une duas notas de mesma altura. Vamos à nossa aula. Vamos ao texto, então, para colaborar, ajudar a fixar o conteúdo sobre a ligadura. No nosso caso aqui hoje, a ligadura de mesma altura, né? De nota de mesma altura. Olha o texto. Ligadura é uma linha curva que une duas notas ou mais, de mesma altura, somando seus valores. Vamos grifar aqui, ó, somando os seus valores. Ou seja, executa-se apenas a primeira nota, prolongando-se de um valor para o outro, podendo assim, com esta soma, representar qualquer duração de tempo de uma nota necessária numa música. Usamos ligadura apenas em figuras positivas. Pessoal, vamos lá então. Quando a gente fala de ligadura de nota de mesma altura, é porque também existe a ligadura de notas de alturas diferentes. Mas isso nós vamos deixar por uma próxima aula. Hoje nós vamos trabalhar a ligadura de nota de mesma altura. Por exemplo, quando a gente está lá no pentagrama, nós já vimos em aulas anteriores que a primeira linha é a nota Mi. Então, a ligadura ela vai aparecer quando duas figuras musicais estiverem na mesma linha ou no mesmo espaço. Vamos a alguns exemplos que eu trago aqui abaixo. Olha só. Supondo que essa linha que está aqui, ó, seja a primeira linha do pentagrama, ou seja, a nota Mi. Poderia ser a segunda, terceira, pode ser o primeiro espaço, quarto espaço. Mas imaginando agora como exemplo, essa linha sendo a primeira linha do pentagrama. Ou seja, vamos trabalhar com a nota Mi. Veja, essa primeira figura musical que eu tenho aqui, ela é a semibreve. Ela vale 4 tempos, né? Nós já vimos isso também em aulas anteriores. A segunda nota é a mínima. A mínima, ela vale 2 tempos. E aqui em cima, olha, nós temos a ligadura, que é uma linha curva. Então, ela vai aparecer desta maneira lá na partitura musical. Percebam que a ligadura, ela sempre vai unir a cabeça da nota. Então, olha, nesse primeiro exemplo, olha, nós temos a haste que está para baixo, né? Então, a cabeça da nota, a ligadura vai unir a cabeça da nota. Nesse segundo exemplo, olha, a ligadura também está unindo a cabeça da nota. No terceiro exemplo, olha, aqui a gente já tem as hastes para cima, a ligadura passou para a parte de baixo. Por quê? Porque está unindo na cabeça da nota. A ligadura nunca vai aparecer, olha, aqui em cima ligando a haste, tá? Sempre vai aparecer ligando na cabeça da nota. Então vamos lá, voltando ao primeiro exemplo. Nós temos aqui uma figura da semibreve, que vale 4 tempos, e a figura da mínima, que vale 2 tempos. O que acontece na hora de tocar com a ligadura de mesma altura? Eu vou somar o valor para o tempo. Então, supondo que aqui seja a nota Mi, eu vou tocar essa nota Mi por 6 tempos. Ok? Então, eu prolongo o som da nota Mi por 6 tempos. Vamos a um exemplo na flauta doce. 1, 2, 3, 4, 5, 6. O nosso segundo exemplo, eu tenho aqui a figura da mínima, que vale 2 tempos, e tenho a figura da semínima, que vale 1 tempo. Então, 2 mais 1 dá 3 tempos. Então, na hora de eu tocar, nós vamos utilizar, né, a soma da primeira figura com a segunda figura. Então, somando dá 3 tempos. Eu não interrompo o som, eu deixo o som durar 3 tempos. Vamos a um exemplo
na flauta, agora utilizando a nota Sol. 1, 2, 3. Nosso próximo exemplo aqui, nós temos a figura da mínima, novamente, valendo 2 tempos. E aqui agora apareceu a figura da colcheia, que vale meio tempo. Aqui representado 1/2, meio tempo, ok? Então, se a gente somar 2 mais meio, nós vamos ter aqui, ó, 2 tempos e meio. Os 2 tempos e meio, eu vou colocar a nota musical, somando então o 2 mais meio, 2 tempos e meio. Eu prolongo o som da primeira nota para a segunda, vai prolongar, então esse som vai valer 2 tempos e meio. Vamos ver como fica isso na flauta doce, utilizando a nota Si. 1, 2. O nosso próximo exemplo, nós temos mais figuras musicais. Temos a semibreve, que vale 4 tempos. Nós temos a mínima, que vale 2 tempos. A semínima, que vale 1 tempo. E a colcheia, que vale meio tempo. O que eu faço agora? Eu vou somar todos os tempos. Somando todos os tempos, eu vou ter 7 tempos e meio. Então, esta nota musical vai valer 7 tempos e meio. Eu prolongo por 7 tempos e meio. Vamos a um exemplo agora, na flauta doce, utilizando a nota Dó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Pessoal, então, esta é a ligadura de notas de mesma altura. Então, a função dela é unir as notas e a gente vai somar os valores em tempo. Então, eu prolongo o som da primeira nota até terminar o tempo da segunda nota, ok? Pessoal, caso tenham gostado da nossa aula, deixa seu like, ativa o sininho, compartilha o vídeo que estará ajudando muitas outras pessoas e ajudando também o nosso canal, falando um pouquinho sobre música e teoria musical para quem quer tocar um instrumento. Um abraço, gente!